Vamos falar agora de fundos imobiliários. É uma paixão nacional, está na cultura do brasileiro. Normalmente aí os seus pais, ou pelo menos os seus avós, devem ter falado para vocês que a melhor coisa é comprar imóvel. E com certeza, pelo menos na minha faixa etária, a maioria do pessoal fala assim, quando eu me aposentar, eu pretendo ter aí pelo menos um apartamento para fazer renda, para complementar a minha aposentadoria, para não depender só do governo e morrer de fome, ganhando um salário mínimo. E é verdade, né? Você compra aí ao longo da vida um apartamento, dá-se um jeito de pagar aí, talvez 3, 4 vezes o valor dele, é o que tem para hoje, é como a gente consegue comprar imóvel aqui, nós, trabalhadores assalariados aí que estamos começando de baixo, compramos o imóvel em 30 anos, vamos pagando ele e utiliza ele como forma de renda para quem conseguiu comprar 2 imóveis. Os fundos imobiliários, eles abrem um leque de opções relacionados a imóveis enorme e de verdade é a porta de entrada de muito investidor hoje em dia. Tem investidor que começa nos fundos imobiliários e nem passou pela renda fixa, que realmente é atrativo, tá? Tem algumas coisas no fundo imobiliário que chamam muita atenção. Além da gente estar falando de imóvel, que é algo que o brasileiro gosta, você recebe o aluguel já no mês seguinte. Então você compra hoje o seu primeiro fundo imobiliário, no mês que vem está pingando o seu primeiro aluguel. Claro, não tem mágica, você não vai receber R$2.000 no próximo mês. Você vai receber proporcionalmente ao quanto você investiu. Para comprar em um apartamento, pelo menos aqui na região onde eu vivo, não sai por menos de 350 a 400 mil reais. Eu não tenho essa grana toda para comprar um imóvel e deixar ele alugado. Então, eu começo de pouquinho e vou comprando os fundos imobiliários que eles me permitem comprar pouco. Quando eu falo pouco, é pouco mesmo, pessoal. A partir de R$10 você tem boas opções de fundos imobiliários. Já deu para perceber que eu sou super fã de fundos. Divido minha carteira, tenho a minha estratégia, então eu tenho uma partezinha em fundos, uma partezinha em ações, mas eu confesso que vira e mexe, a minha partezinha de ações dá uma estourada ali no orçamento, a minha partezinha de fundos imobiliários, ela dá uma estourada ali no orçamento, ela sai um pouquinho do padrão, ela acaba sendo uma classe que normalmente está maior do que as outras. Eu gosto muito dos fundos imobiliários. Tenho certeza que alguns de vocês vai se identificar bastante. Então nós estamos falando aí de fundos de investimentos imobiliários. Você se torna dono de um pedacinho de um imóvel e recebe aluguéis oriundos desses imóveis, né? E nós estamos falando de que tipo de imóvel? Dos mais variados. Prédios comerciais, esses prédios enormes, pelo menos aqui em São Paulo tem muitos. Rio de Janeiro, Minas Gerais. De shoppings, tem aí em quase todos os estados. Grandes shoppings fazem parte aí os seus imóveis, né, o seu prédio mesmo, dos fundos imobiliários. Iguatemi, por exemplo. Iguatemi, o prédio faz parte de um fundo imobiliário. E aí tem a empresa Iguatemi que está alocada lá dentro. Você consegue investir, por exemplo, aí no shopping Iguatemi desses 2 modos. Comprando uma cota de fundo, sendo dono do prédio, recebendo aluguel, e comprando um pedacinho da ação, sendo dono também da empresa. Conforme a empresa valoriza ou ganha, né, o seu lucro, vai dividindo conosco aí, com os acionistas, e a gente recebe o aluguel do imóvel e os juros sobre capital próprio ou os dividendos das ações. Cemitérios, galpões logísticos, Magalu, Via Varejo. Comenta aqui embaixo, coloca aí qual outra empresa dessas de varejo grande que você conhece. Essas empresas utilizam grandes galpões localizados próximos a rodovias de grandes centros para facilitar, ter essa facilidade na nossa malha rodoviária para eles poderem distribuir rapidamente seus produtos. O Mercado Livre tem enormes galpões e fazem parte de fundos imobiliários. Tem fundo imobiliário de hospitais, até de cemitérios, acredite você. Eles possuem imóveis tanto prontos como em desenvolvimentos. É possível você estar investindo em fundos imobiliários que não tem um imóvel pronto ainda. E uma partezinha bem bacana é que os rendimentos são livres de imposto de renda. O dinheiro cai na sua conta e é seu, meu amigo. Se você tem uma casa, né, você segue todas as regras, todas as leis, você aluga essa casa, o dinheiro que você recebe do aluguel tem incidência de imposto de renda, ou seja, você tem que pagar imposto. Se faz ou não, aí já é outra coisa. Mas por vias de regra, se você recebe aluguel de um imóvel, você tem que pagar imposto sobre este valor. Os fundos imobiliários não, eles são isentos. Cai na sua conta e é seu para você fazer o que quiser. Eu particularmente recomendo reinvestir para fazer a bola de neve aumentar. Mas se você já tem uma idade avançada e já criou um patrimônio bacana, com certeza você pode usar esses rendimentos para viver de renda aí, para não precisar trabalhar, não esquentar mais a cabeça, só curtir a vida. Os tipos de fundos imobiliários que a gente tem. Fundo de tijolo é também o mais seguro, mas é também o que tende a pagar sempre um pouco menos de dividendo. As pesquisas que eu fiz, pessoal, são mais ou menos assim, só para vocês entenderem. Quando eu tenho uma casa, vamos dizer uma casa aí de
400 mil reais. Quando eu vou alugar essa casa, eu devo pegar algo em torno de 2.000, 2.200 reais de aluguel. Eu estou falando em 0,5% de rendimento ao mês. E ainda vai incidir imposto. Mas vamos dizer que 0,5% livre. Os fundos de tijolo, uma carteira bem diversificada, eu consigo ter 0,8%. Ou seja, em vez de ganhar aí os 2 mil reais, eu já vou estar ganhando algo próximo dos 3 mil reais de aluguel. Percebe? E por que eles são mais seguros dos fundos imobiliários? Porque eles são os tijolos, são de imóveis que existem. São prédios que já foram erguidos, são galpões que já existem, tá? Hospitais que estão em funcionamento. Então você é algo palpável, né? Ele já existe, o imóvel está lá. Pode ser que o inquilino saia, isso acontece na sua casa. O inquilino sai, você tem que correr atrás para colocar outro. Nos fundos imobiliários de tijolo também. Mas você tem vários inquilinos, então saiu um, reduz só um pouquinho, você não fica sem receber. Se você tem uma casa e aluga, quando o inquilino sai, você parou de receber. Acabou. Só quando colocar o próximo. Nos fundos imobiliários não, você diversifica. Sai um inquilino, tem vários outros pagando. Só reduz o quanto você recebe de aluguel, mas você não fica sem a renda. Isso é muito bacana. Temos os fundos de papéis, esses daí, com a alta taxa, que pagaram absurdos, tá? Teve fundo que beirou os 20% de dividend yield no último ano. 20%, nós estamos falando aí de mais de 1% livre de imposto de renda ao mês. É um rendimento brutal, mas o risco é muito maior. E em fundos de papel a gente tem LCI e LCA, as LCA para os FIIs de agronegócio. Você que gosta do agronegócio, os fundos imobiliários têm os FIAGROS. Você consegue investir aí no coração do país, né? O que impulsiona o nosso país, como diz lá na propaganda, né? O agro impulsiona o Brasil. E você tem os CRIs e os CRAs. A gente falou disso daí tudo na primeira aula. Se você ainda não assistiu, eu lhe convido a estar assistindo a primeira aula nossa aqui do curso. Vale muito a pena. Temos os FOFs, diversificação enorme em FOFs, tá? São fundos de fundos. São fundos imobiliários que investem em outros fundos. Normalmente os FOFs, nessa época que teve de baixa dos fundos imobiliários, eles trazem pra gente um excelente desconto. É desconto sobre desconto. Então vale muito a pena você olhar com carinho para os FOFs e você sempre que possível ter um FOF na sua carteira. A diversificação é muito grande. Ali dentro você tem fundo de papel, fundo de tijolo, fundo de infra. Olha, é fundo que não acaba mais dentro de um único fundo. Vale muito a pena você dar uma olhada. Por fim, mas não menos importante, os FIIs de infra. Né? Dentro dos fundos imobiliários nós temos fundos de infra, que são fundos incentivados pelo governo. Né? Eles investem em debenutes incentivadas pelo governo. Eles têm isenção total de imposto de renda e com isso o rendimento é maior. Né? E também ajuda aí o nosso país a aquecer. Eu separei agora algumas vantagens. Uma pausa para água. Eu separei algumas vantagens, né? Já falei algumas até agora, mas vamos elencá-las. Uma grande diversificação do seu portfólio. Então, dentro de um fundo, você tem inúmeros inquilinos. Você tem, dentro de um FOF, por exemplo, inúmeros fundos trabalhando a seu favor. Você tem uma facilidade, né, de começar a receber aluguéis, porque você comprou hoje, a cota já é certeza. Mês que vem você está recebendo. Você compra um apartamento hoje, ninguém te garante que já no próximo mês vai ter um inquilino te pagando. Né? Às vezes o inquilino entra e precisa até mesmo aí de um período para ele começar a te pagar. Então, nos fundos imobiliários, comprou hoje, mês que vem, tá pingando dinheirinho na conta. São livres de imposto de renda, liquidez. Né? Se você pegar um fundo que é líquido, né, que ele tem liquidez de mercado, você consegue comprar e vender a hora que você quiser. E o mais importante, você não precisa se desfazer do seu fundo imobiliário inteiro. Você comprou uma casa e alugou ela. E aí você tem um problema grave, você precisa vender. Né? A sua casa vale 400 mil, mas você precisa de 100 mil reais hoje. Você não consegue vender um pedaço da casa para pegar os 100 mil reais. Agora, se você tem 400 mil reais investido em fundos, você pode pegar e vender só 100 mil reais e continuar com os outros 300 mil reais trabalhando para você. Então, os fundos imobiliários, eles permitem você vender pedacinhos do seu patrimônio conforme você necessita. A burocracia é zero. Você já tem aí a sua conta na corretora aberta, você já assistiu os outros vídeos, já escolheu a corretora, já está aberto, já comprou até alguns títulos aí de renda fixa. É só fazer a compra do fundo imobiliário. É muito rápido. Você vai comprar uma casa, você tem cartório, você tem documentação, um monte de coisa que, obviamente, qualquer proprietário de imóvel tem que ter. É uma burocracia muito grande. Essa burocracia nos fundos imobiliários não existe. O gestor, a pessoa que faz a gestão do fundo imobiliário, já cuidou de tudo isso. Por fim, eu coloquei aqui como gestão especializada, né? Você tem sempre um gestor olhando todos os dias para o seu fundo e negociando aí a locação desses imóveis ou os fechamentos, né, de novos CRIs, novos CRAs, para estar compondo a carteira do fundo imobiliário. Então você tem um gestor especializado. Não é você correndo atrás aí de uma imobiliária para alugar, de um locatário que não pagou. Você deixa esse serviço na mão de um gestor. Obviamente você paga para ele, já está incluso ali nos valores que você recebe, mas mesmo assim,
o seu rendimento ele tende a ser sempre maior do que você ter um imóvel físico alugado. Isso é incrível. Não acredita? Não precisa acreditar. Vamos lá, faz uma breve pesquisa aí, pega os sites, o Fundamentos mesmo traz, o Investidor traz muita informação sobre fundo imobiliário e vê qual é o rendimento desses fundos. Depois você pesquisa na sua região quanto que rende o aluguel de uma casa. E aí você compara o percentual. Você faz o dividend yield da casa, né? Essa casa aqui me paga quanto por mês? E você consegue, tá vendo aí, o quanto o fundo imobiliário é mais prático. Lógico, nem tudo são flores, nós temos os riscos. Liquidez na bolsa. Se você não se atentar e acabar comprando um fundo imobiliário que não tem liquidez, você vai ter problema na hora de vender. Você não vai ter compradores suficientes para se desfazer de uma posição talvez muito grande. Eu até acredito que é um dos grandes motivos do Barsi não investir em fundos imobiliários. Os investimentos que ele faz é muito pesado, é muito grande, né? As posições que ele monta são grandiosas. Ele investir em fundos imobiliários, hoje em dia alguns talvez já até comportem, mas lá atrás, quando ele testou os fundos imobiliários, não comportava o tamanho do aporte do Barsi, né? O Barsi é o maior investidor pessoa física que nós temos e os aportes são realmente gigantescos. Pensa assim, é uma pessoa física que tem participações relevantes em mais de uma empresa da Bolsa de Valores. É muito dinheiro. Segundo ele mesmo, só para vocês terem ideia, ele recebeu mais de R$1 milhão por dia em dividendos em 2021. Quanto será que você tem que ter de aporte para receber R$1 milhão diários? É coisa de louco, pessoal. Você tem o risco de mercado, como nas ações, né? O mercado acordar doido, alguma notícia de fora jogar a bolsa para baixo, isso tudo acaba atrapalhando aí, pode derrubar o valor das suas cotas. Se você investe para longo prazo, sem problema nenhum. Ah, Fábio, mas isso não acontece com a minha casa. Acontece sim, é que você não fica toda hora perguntando para a pessoa que passa na rua quanto ela quer pagar na sua casa. Sua casa vale 500 mil, pode ser que passe um cara na rua e fale, olha, eu pago 300. Para mim, vale 300. Do mesmo jeito, pode bater na sua porta e falar, olha, eu tenho 700 mil, quer vender agora? No mercado é a mesma coisa. Você vende se quiser. Então, o mercado está embaixo, o pessoal está pagando pouco, não é a hora de você vender seu imóvel. Segura ele, continua recebendo seu aluguel e mais para frente, quando o pessoal estiver mais otimista, pagando mais nos imóveis, você se desfaz dele, se for o caso. A vacância, que seria a vacância? A falta de inquilino. Né? O cara pegou e se mandou, deu o pé. Não é problema nos fundos, porque se você tem uma carteira de fundos, ou até mesmo, vamos dizer assim, você tem um fundo com um prédio comercial. Nesse prédio comercial tem várias empresas lá dentro. Então, se uma empresa sair, você não fica sem o seu aluguel. Ele vai reduzir, mas você não fica sem. Então, numa carteira diversificada de fundos imobiliários, que um fundo imobiliário inteiro tenha problema, ele vai representar uma parcela muito pequenininha. Diferente se você tem um imóvel físico, e se o inquilino sai, no mês seguinte você não tem rendimento. Tem que colocar outro inquilino lá e esperar cair o primeiro aluguel do próximo inquilino. Mas é um risco que existe de você estar sempre recebendo um pouquinho menos. E o de inadimplência também. A diferença é que aqui no de inadimplência são valores muito grandes, então normalmente a gestora já tem um corpo jurídico, né, incluso, os contratos são muito bem amarrados, e o pessoal já cai matando em cima, executando as garantias para estar recebendo esses valores atrasados o mais rápido possível. Nós vimos isso há poucos meses com alguns fundos imobiliários, com uma empresa ligada lá do Rio Grande do Sul. Ela deu o calote, mas rapidamente as empresas entraram aí com as ações devidas e recuperaram o valor. Eu até aproveitei para comprar algumas cotas a mais desse fundo imobiliário que acabou caindo, porque o pessoal ficou com medo, porque ele não recebeu, porque ele ganhou um calote. Gente, ele continuou pagando o rendimento caiu pouquíssimo, foram 2 meses e depois voltou ao normal. E a cota chegou a cair acho que 20%, 30%. Eu aproveitei e comprei cota com desconto. A mesma coisa falar, olha, sua casa de 300, eu estou comprando por 200. Para mim, valeu super a pena. O que são os indicadores de fundo imobiliário, pessoal? Um pouquinho diferente dos indicadores de ações, mas alguns são iguais. A vacância física, então a gente tem que antes de comprar o fundo, pode ser que ele está barato. Ah, Fábio, esse fundo está com 50% de desconto. Você vai olhar o porquê, porque metade dos imóveis não está alugado. Está explicado, não é que ele está com desconto, ele está com metade dos imóveis vazio. Né? O fundo imobiliário vale aquele valor, né? O P sobre VP dele está ok, o preço sobre valor patrimonial, ele tem um valor lá de patrimônio, mas eu não tenho gente pagando aluguel. Então, obviamente, o valor da cota acaba caindo nesse período. É talvez uma janela de oportunidade para você comprar, porque ele está baixo, mas no futuro vai ter pessoas, vai valorizar a cota e você vai estar recebendo um bom aluguel, um bom dividend yield. Tem a vacância financeira, que também não adianta nada. Eu tenho um inquilino lá dentro, todos os meus imóveis estão alugados, mas metade deles não me paga, está me dando calote. Eu não consegui tirar o cara ainda, está em processo judicial e ele não está pagando. Pode acontecer com o seu imóvel físico e pode acontecer com os fundos imobiliários. Dividend yield eu tenho que olhar.
que é o que vai dizer o quanto eu estou recebendo aí por mês, o quanto eu estou recebendo por ano, sempre em termos proporcionais. Então, eu recebo 0,8%, eu recebo 1% ao mês, eu recebo 1,6% ao mês, sempre em termos percentuais. E aí você pode, né, fazer a comparação do dividend yield do fundo com um dividend yield de um aluguel de uma casa física, né, para você ver se vale ou não a pena. Todos os cálculos que eu fiz aqui na minha região e até mesmo pegando aí documentários de outras regiões, grandes capitais, nenhuma vale a pena você comprar o imóvel do que você ter aí um fundo imobiliário. O fundo imobiliário, ele sempre paga um pouco a mais e com menos dor de cabeça. P sobre VP, que é o preço do valor patrimonial, a gente costuma dizer que quando o P sobre VP está igual a 1, ele está num valor justo, ou seja, eu estou pagando para cada R$1 de imóvel, eu estou pagando R$1 do meu bolso. Quando o P sobre VP está para baixo, vamos dizer que está em 80, eu estou pagando 80 centavos para cada R$1 de patrimônio. Então eu estou tendo um desconto de 20%. A mesma coisa quando o P sobre VP está acima de 1. Ele está 1,10, ou seja, eu estou pagando 10% a mais do que vale os prédios. Ou seja, para cada R$1 de prédio, eu estou pagando R$1,10. De verdade, eu busco sempre fundos imobiliários com P sobre VP abaixo de 1. Tem fundo imobiliário que o pessoal fala que vale a pena, que é muita qualidade, que paga muita taxa, isso e aquilo. É um jeito de analisar. Mas para mim, não. Eu compro fundo imobiliário sempre abaixo de 1. Acima de 1, não entra mais na minha carteira. No passado já entrou, mas eu não tive valorização, não valeu a pena. Para mim, não valeu a pena. Então, na minha estratégia desenhadinha, P sobre VP tem que ser abaixo de 1. Lógico, pessoal, quando tá o desconto muito grande, tem BO no fundo, tem dor de cabeça, não existe almoço grátis. Descubram qual é o BO antes de sair comprando fundo só porque ele tá com 70% de desconto. O risco de liquidez, né? A gente tem que olhar aí para a liquidez, tanto de compra como de venda, para a gente poder comprar e vender a quantidade de cotas necessárias. Tem fundos imobiliários que a liquidez é muito pequenininha. Se você for vender 50 cotas, você já tem dificuldade, então tomem cuidado. A quantidade de ativos, tem que tomar muito cuidado com isso, porque tem fundo imobiliário que tem um ativo só. O cara tem um prédio. Quer saber o pior? O cara tem um prédio comercial alugado para uma empresa. Essa empresa foi embora, acabou. Aí você está como se fosse dono da sua casa. Você não pode nunca ter esse fundo imobiliário sozinho na sua carteira. Ah, Fábio, eu posso ter um fundo imobiliário monoativo, que é o caso do meu exemplo agora? Pode, desde que ele esteja numa carteira já diversificada. Pô, eu tenho 10 outros fundos, ele vai ser um de 11. Ok, não tem problema, né? Se der problema BO nele, ele fica ali no cantinho, não vai te pagar, mas os outros 10 estão pagando, então não tem problema. E lógico, para você correr um risco desse, né, num fundo monoativo com monoinquilino, o desconto tem que ser enorme, senão também não vale a pena. Não vem com P sobre VP de 1 num fundo monoativo que não faz sentido. E a quantidade de inquilinos? Vou dar um outro exemplo. Eu tenho 4 galpões logísticos no meu fundo imobiliário, alugados para a mesma empresa. O cara é monoinquilino, ele tem vários ativos, mas um inquilino só. O inquilino deu o pé, ele ficou com 4 galpões na mão. Vai ter trabalho para estar colocando o pessoal de novo nos 4 galpões para voltar a pagar os aluguéis como de costume. Então, muito cuidado, muita atenção com esses indicadores. Analisou isso com carinho, com atenção, é muito mais fácil do que analisar ações. Analisando esses indicadores, você com certeza compra excelentes fundos. Não esquece, todo mês tem lista aqui no canal. Tem lista de fundos imobiliários e tem lista de ações que dá um norte para vocês. Eu já fiz o trabalho bruto, vamos dizer assim, já mapeei, já separei, já selecionei algumas e ponho para ajudar vocês aí a estarem fazendo boas escolhas. Teve lista aí que valorizou 20% em questão de mês. Tem lista aí com potencial de valorizar 300%, 700%. Então vale a pena vocês estarem se inscrevendo no canal, ativando as notificações e maratonando, se for o caso, as top listas aí para você que ainda não assistiu. Agora, pessoal, vou sair do computador, vamos para a tela do celular, que eu vou comprar alguma coisa para vocês verem como é fácil. A parte difícil é essa, a gente escolher o ativo, a gente montar a carteira, a gente desenhar o portfólio. Depois que escolheu, eu já gravei outros vídeos aqui. É facinho, facinho. Vou comprar aí, acho que uma empresa ou duas. Não é recomendação, não é para vocês saírem copiando, correndo aí, comprar as mesmas empresas. Também são duas empresas bem diferentonas que eu vou comprar. Estou falando de bancos aí fora do radar. Banco que já está na sua máxima histórica, já subiu bastante. Mas eu realmente fiz um estudo para outro vídeo e acabei encontrando esses dois bancos que estão em um valor, para a minha estratégia, muito agradável. Eles têm um potencial grande aí de valorização. Eu vou investir para mostrar para vocês como é prático. Vou estar utilizando, inclusive, uma outra plataforma. Eu tenho aqui a carteira da Vale no canal que eu utilizo, a Easy Invest. Então, eu entreguei a idade de novo. Eu utilizo a Nu Invest, né? O Nubank comprou a Easy Invest, mudou o nome para Nu Invest. Eu uso a XP na minha carteira pessoal. Meus ativos estão todos centralizados por hora na XP. E eu vou usar agora o aplicativo da Rico. Uma outra alternativa para vocês conhecerem a carinha do aplicativo
e talvez incentivar aí vocês a testarem mais de uma corretora, mais de uma plataforma para ver qual fica mais prática para você. Vamos para as compras. Bom, pessoal, tô aqui na tela da Rico, já transferi alguns valores para cá. Eu nem lembrava, eu usei a Rico há um tempo atrás para fazer aquela seleção lá do fundo de investimento mútuo da Eletrobras. Então, um pouquinho do meu FGTS que eu tinha parado, compraram algumas cotas desse fundo e ficou parado na Rico, tá lá até hoje, eu tinha até esquecido, por isso que tem essa variação aqui. Mas tem um dinheirinho na conta, vamos fazer uma compra. Eu vou, produtos para investir. Se você quisesse, né, renda fixa, renda variável, fundos imobiliários, vamos para renda variável. Já tinha deixado até aqui a pesquisa. Ó. Eu vou comprar ações do Banco da Amazônia, do BASA. Pessoal, já falei antes, vou repetir, tá? Não é para vocês saírem copiando aqui, nada é recomendação de compra ou de venda, por favor. Isso daqui faz parte da minha estratégia, eu estudei, eu analisei, eu sei os riscos que tem tá fazendo a compra desses bancos. BASA 3F. Por que esse F, tá, pessoal? Porque eu vou comprar no mercado fracionado. O lote de ações de empresa, eles são lotes de 100 ações. Então, se você quer comprar menos do 100, você tem que colocar sempre a letrinha F no final do ticket que você está procurando. Eu acho que eu não falei isso lá atrás na aula, mas eu vou comprar 20 ações do BASA, então eu preciso colocar o BASA 3F de fracionado para eu poder comprar picado. Fundos imobiliários não tem isso, fundos imobiliários é de 1 em 1, tá? Então, ó, eu vou estar comprando 20 cotas do BASA, vai dar mais ou menos R$ 1.400. Tipo de ordem ilimitada, valor estipulado, compra e venda. Vamos lá, eu mudei a tela só para facilitar, eu vou fazer a compra de 20, né, que eu tinha falado. Então são 20 ações, a ordem já foi enviada, se eu for acompanhar ela já deve ter sido até executada. Executada, R$ 70,50, comprei 20 ações do Banco da Amazônia, vou estar voltando aqui. E o outro banco que eu vou comprar algumas é o ABC. Eu já até tenho algumas ações do Banco ABC, eu estou complementando meu portfólio, tá? Negociar, vamos comprar 30 ações. Ir para o resumo, ordem de compra, a telinha é diferente, tá como, né? Limitada, a ordem de compra, comprar. Já foi executada também. Então, ó, nós compramos aqui, ó, super prático, né? Na ordem turbo, eu comprei 20 ações do BASA, com a letrinha F, porque eu comprei no fracionado, e 30 ações do Banco ABC. Então, dois bancos que estão muito descontados, tem grande potencial de valorização aí, seguindo um dos modelos matemáticos que eu utilizo. O ABC nem tanto, mas o BASA é um banco mais arriscado. Mas os dois pagam bons dividendos, tem um histórico bem tranquilo, são empresas que eu acredito que vão me trazer bons frutos aí no longo prazo. Pessoal, me conta. O que vocês estão achando da aula? Vocês já colocaram em prática alguma das coisas que vocês aprenderam na aula 1 ou 2? E nessa aula de agora? Te incentivou? Te motivou? Você, o Fábio, esse negócio de fundo imobiliário é comigo, hein? Gostei da ideia. Sempre quis ter uma casa, mas não consegui juntar dinheiro. Posso começar a investir com pouco agora. Como é que eu faço? Assistiu a aula, deu o primeiro passo? Me conta aqui, coloca nos comentários. E não esquece, lá no Instagram tem material complementar e você pode me mandar direct. Vou responder no maior prazer. Eu abro caixinhas de perguntas, tirem suas dúvidas lá e juntos vamos fazer aí a Bolsa de Valores do Brasil crescer. Vamos garantir um futuro melhor para nós e para nossas famílias. Pessoal, por hoje é só. Excelentes investimentos. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Até a próxima aula. Tchau, tchau.